Olá pessoal, eu sou o professor Vanderlei Júnior da Universidade Federal de Catalão e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a plataforma de planejamento probabilístico de projeto desenvolvida aqui no nosso grupo de pesquisa. Essa plataforma ela faz parte do trabalho de mestrado do nosso discente Nilson Jorge Leão Júnior. No problema de planejamento de projetos, é comum que as estimativas de prazos elas não se confirmem na prática. Isso acontece porque toda atividade carrega uma incerteza intrínseca. Variações de recursos, condições de campo, complexidade técnicas podem alterar essa data estimada. Nossa ferramenta ela incorpora essa incerteza diretamente no modelo, tratando essas durações como as variáveis probabilísticas. Como é que essa plataforma funciona? O usuário ele vai poder baixar uma planilha e nessa planilha padrão ele vai poder estabelecer três estimativas: duração mínima, mais provável e a duração máxima. Esses valores, por exemplo, eles podem ser calibrados com dados históricos de projetos anteriores ou da sua própria experiência. Com isso, o nosso simulador ele vai executar 10.000 simulações e obter a distribuição completa do prazo de projeto. Então eu vou mostrar isso aqui para vocês. Aqui é a página do nosso projeto, o Civil Probabilistic Planning.streamlit.app. Aqui na nossa home tem uma descrição do projeto. E aí você vai poder baixar essa planilha aqui. Essa planilha ela é uma planilha de Excel. Eu já deixei isso aqui pronto para vocês. Eu vou mostrar como essa planilha tem que ser preenchida. Então, pessoal, estamos aqui na planilha. Essa planilha que ela tem uma aba Instructions e uma aba Plan. Ela ainda está em desenvolvimento, então os nomes, os títulos, a gente recomenda que não altere, porque senão o algoritmo não vai processar. Então aqui você vai descrever o código da sua atividade, o nome que você quer dar para essa tarefa e aqui as predecessões dessa tarefa. Hoje a nossa ferramenta ela só aceita esse tipo de predecessão aqui, a predecessão padrão. Ou seja, uma atividade começa quando uma outra determinada atividade termina. No futuro próximo a gente vai colocar outros padrões de projeto. E aqui você estabelece a decisão do seu tempo, a granularidade que você quer. Valor mais provável, mínimo e máximo. Lembrando que aqui pode ser horas, dias, você determina a sua unidade de projeto. Então a gente acessa a aba Planning aqui. Essa aba Planning, a gente vai poder colocar a nossa planilha padrão aqui já preenchida. Então vou colocar aqui para vocês verem. A hora que eu colocar essa planilha Planning, ele já vai executar as 10.000 simulações. Isso pode demorar alguns segundos, vai depender do computador, mas não é algo demorado, tá? Questão de segundos. E aqui a gente pode verificar a planilha que foi colocada no sistema e aqui as estatísticas básicas das 10 simulações. Lembrando que as simulações seguem uma distribuição triangular, que foi o padrão que a gente adotou e que normalmente se adota na literatura para esse tipo de problema, né? Então aqui a gente vai encontrar média, desvio padrão, valor mínimo e máximo de cada uma das amostragens que a gente fez para essas atividades. Então, após isso, nós podemos então identificar o caminho crítico e a sequência de atividades que determinam o prazo mínimo de projeto, então plotar essa distribuição de tempo que a gente vai chamar de Makespan, que vai representar a duração total ao longo desses 10.000 cenários simulados, certo? Então aqui, ó, o usuário poderá entrar com o nó da atividade inicial, o nó da atividade final. Por padrão, como nós trabalhamos com análise de grafos, o nosso sistema já pega isso. A gente pode gerar aqui. Eu cliquei aqui para gerar, ele vai gerar esse cenário, né? E aí, a hora que ele gerar esse cenário aqui, a gente vai poder ter acesso, né, ao cenário de caminho crítico aqui, ou essa estatística de caminho crítico, como também ver a distribuição da última atividade. No caso aqui do nosso exemplo, é a atividade F, né? Eu deixei aqui uma foto para vocês, mas se você clicar aqui em Download Critical Path Image, a gente vai conseguir acessar essa imagem aqui, que é a imagem onde a gente verifica o agrupamento do nosso grafo, as conexões desse grafo e marcado nessa cor e nessa linha mais grossa aqui, você vai ver a direção de caminho crítico, certo? Ou seja, a direção que mais impacta no projeto. Então, voltando aí a nossa análise, nós podemos então fazer a análise de risco. A análise de risco ela vai indicar quando o projeto termina em um dado percentual de confiança.
No caso aqui, por padrão, a gente deixou 95%, mas o usuário ainda pode digitar aqui. Ao digitar esses 95%, nós vamos verificar com que grau de confiança o nosso projeto, no caso aqui, tem de duração. Então, esse projeto aqui ele não vai durar, ele com 95% de confiança, ele não vai durar mais que 12,13 dias. E aqui a gente adicionou uma estatística do Conditional VAR, conhecido como CVAR, que é a média dos piores cenários que se acumulam após esses 12,13 dias. Ou seja, dado que houve a ruptura dessa barreira aqui, qual que é o cenário mais provável? A média dos cenários mais prováveis é 12,51 dias. Então, aqui está na sequência o grande diferencial da nossa plataforma, que é a integração com as redes bayesianas. Tá? O usuário ele vai poder, para todas as atividades aqui, ele vai poder inserir qual a duração da sua atividade. Lembrando que essas durações aqui, elas são durações que já foram pré-estabelecidas, ou seja, durações dentro daqueles cenários que foram estabelecidos. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer uma amostragem para vocês, falando aqui, ó, eu posso escolher se a atividade 1, ela durou 1 ou 2 dias, porque dentro dos cenários simulados era o que a gente tinha. Então, eu vou colocar que essa atividade 2, ela demorou 2 dias. Então, ele vai rodar a propagação de evidência na rede. E com essa propagação de evidência na rede, eu vou poder então fazer o replanejamento dinâmico desse projeto, clicando com esse botão aqui, Analyze with Evidence, e com essa questão eu vou poder então verificar o meu Makespan condicionado à atividade 1 demorar 2 dias. Então aqui a gente tem o cenário mínimo, o cenário máximo e o cenário mais provável com uma probabilidade de ocorrência de 10 dias com 38%. Então essa é a nossa plataforma. Obrigado aí, pessoal. Gostaria que vocês usassem e tirassem conclusões a respeito disso e comentassem aí. Aqui, para aqueles que querem reportar alguma coisa, algum problema, vai acessar o GitHub da nossa plataforma. Essas contribuições poderão ser colocadas em issues. Nesses issues aqui, vocês vão clicar em New aqui e colocar um título, colocar uma descrição e atribuir um label para ela. Aqui a gente tem vários labels, porque a gente utiliza isso para desenvolvimento também, mas para questões a gente deixou criado um label aqui. Então, todo mundo que estiver usando, tiver alguma dificuldade, algum problema, pode informar para a gente aqui, que a equipe do projeto vai tentar responder aí o mais tardar para vocês. Mais uma vez agradeço aí a visualização, se inscreva no canal, coloca as notificações no sininho. Abraço a todos.